Gostaria de aprender a desenhar seu personagem de anime favorito, mesmo que você não tenha nascido com o famoso dom para desenho, ou acho que não tem nem idade para aprender a desenhar, e diversas outras coisinhas que a gente coloca na nossa cabeça? Se sua resposta for sim, clique agora no primeiro link na descrição desse vídeo e conheça o método maravilhoso que vai te ensinar a aprender a desenhar. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui e nesse vídeo eu vim trazer 6 dicas para ajudar você a conseguir desenhar cabelos de personagem de anime, fechou? Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele like para dar força para mim, beleza? Então bora pro vídeo. E bom, vamos lá, dica número 1. Começa pela base, já vai deixando feito nesse caso aqui a cabeça, a estrutura do seu personagem então. Só que de uma forma como se ele fosse careca. Então por exemplo, você vai desenhar lá, fazer por exemplo o esqueminha lá dos olhos, do nariz, da boca, assim por diante. Não precisa ficar tão detalhado assim não, pode deixar mais ou menos, sabe? Bem encaminhado ali. Mas faz o esboço da cabeça, como se ele fosse careca, beleza? Esse é o principal. Dica número 2 agora. Bem, a gente vai pegar e vai definir onde seria mais ou menos a testa ali do personagem. E bom, isso que eu vou falar pra vocês aqui agora não é uma regra, não é bem uma regra na verdade. Só que é um ponto de partida para você conseguir achar melhor. Então, por exemplo, quando você vai procurar a testa dele aqui, você pode fazer o seguinte. Você pode usar a medida da distância dos olhos até o nariz ou do nariz até o queixo do personagem. Você acha essa medida, aí você joga ela para cima ali da medida dos olhos e pronto. Você achou a distância ali onde seria a testa do personagem. E por que eu falei que não é bem uma regra? Porque isso aqui vai variar de personagem para personagem, de estilo de desenho para estilo de desenho, do tipo de cabelo que você quer fazer e assim por diante. Tanto que se você pegar, por exemplo, o personagem Vegeta, lá de Dragon Ball, você vai ver que a testa do cara é um pouquinho grandona, entendeu? Não vai bater muito com isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Dica número 3 aqui agora. Vamos definir agora o formato do cabelo. E bom, vamos lá. Sabe aqueles manequins de loja de roupa? Aqueles bonecos que ficam lá na vitrine, fica com as roupas, geralmente tem em promoção, ou as roupas melhor que tem na loja lá, sei lá, sabe? Não tem aqueles bonecos lá? Então, tem aquele negócio, só que na versão que é só a cabeça, para as pessoas pegar e colocar peruca. Então, é como se tudo que você fez até agora aí do seu esboço fosse só essa cabeça aí do manequim, e agora você vai experimentar diferentes perucas, sabe? Entre aspas aí, peruca. Diferentes tipos de cabelo aí no personagem. Só que nesse caso, eu quero que você não coloque os detalhes, apenas você faça o contorno, como que seria o tipo de cabelo que você está imaginando colocar no seu desenho. Então, por exemplo, fecha o olho aí agora, imagina, por exemplo, um personagem de cabelo comprido e liso aí na sua mente. Nesse caso, você vai pegar só o contorno desse cabelo liso aí, contorno aí por fora, e vai fazer no desenho, só para deixar mais ou menos onde seria o volume dele ali. Você não vai já pegar e fazer detalhadinho não, só mais ou menos como que seria o volume, entendeu? E detalhe, a gente não vai pegar e começar a fazer isso que eu falei para você, partindo já do crânio aqui do personagem não. Você deixa um espaço, sabe? Depois você faz esse delimitar aqui por fora. E para achar esse espaço, você pode pegar a mesma distância que você pegou para fazer a testa, joga para cima mais uma vez, aí sim você começa a fazer esse contorno que eu falei, entendeu? Senão vai dar a impressão que os fios tá saindo aí do crânio do personagem, aí não fica muito bacana. E fazendo desse jeito aqui fica até um pouco mais harmônico. Só que novamente, não é bem uma regra, vai depender de você aí, do seu estilo de desenho, do tipo de desenho que quer fazer, assim por diante, beleza? Então, show de bola. Ah, detalhe, aqui já vai exigir um certo nível aí de criatividade. De repente, se você ainda não tem muito bem formado na sua cabeça o tipo de cabelo que você quer, se inspire usando alguns desenhos de outros personagens de anime, ou até mesmo de pessoa real, beleza? Dica número 4 aqui agora, tá? Vamos definir onde vai ser a direção do cabelo. O que acontece aqui? Se você estiver usando uma referência, aí é fácil, né? Pega ela, dá um bom zoom, respira fundo. Isso aqui é até bom pra mim, tô narrando aqui, tem que dar uma respirada também. Mas tenha calma e dá uma analisada que você vai acabar reparando que vai ter uma certa tendência ali aos cabelos, aos fios de cabelo, tá saindo de determinado ponto. Ou tá se concentrando ali em algum ponto, saindo de outro, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso aqui, você vai pegar o seu desenho, vai marcar um pontinho ali em determinada parte do cabelo e vai começar a puxar os fios de cabelo dali. Só que o ponto aqui é o seguinte, você não precisa pegar e sair daquele ponto. Não é, tipo assim, não é uma regra. Novamente, você não precisa sair dali. Você pode sair de outras partes da cabeça do personagem, entendeu? A gente só fala dessa forma para ficar mais fácil de você conseguir entender o que a gente quer falar e como que mais ou menos você comportaria o cabelo ali, entendeu? Você pode sair de outras partes da cabeça. Se você pegar a sua mesma aí, sua cabeça, olha pra sua, você sabe que o fio de cabelo não sai de um ponto, sai de um ponto só, sai de vários pontos aí da sua cabeça, não é? Só que aí, por exemplo, imagina quando você pega aí um personagem, uma pessoa real que tá com o cabelo penteado. Se você reparar, os cabelos tá saindo e se concentrando em determinada parte. E eles meio que estão saindo do mesmo ponto ali, entendeu? É mais ou menos essa comparação que eu tô querendo fazer. Por isso que a gente fala pra gente pegar e marcar um ponto e de lá você ir puxando os fios de cabelo, entendeu? Deixei até esse personagem aqui que eu fiz no cantinho, aqui no jeito, pra mostrar onde eu fiz com caneta vermelha, pra você entender mais ou menos o que eu quis dizer. Dica número 5 aqui agora, tá? A gente vai começar a dar forma no nosso cabelo, vai começar a colocar os detalhes. E bom, meu guerreiro, aqui é contigo agora, sabe? Tipo assim, se você vai pegar e vai fazer cabelo ondulado, liso, encaracolado, aí vai de você. O jeito que você quiser imaginar aí é o que você vai fazer. Só quero chamar a atenção aqui agora nas pontas do cabelo. Quando você for fazer elas, por exemplo, você pode começar a imaginar
desenhar formas geométricas. Tipo assim, você pode fazer com as pontas um pouco mais finas, um pouco mais grossinhas, mais triangulares, só que um pouco mais grossinha, ou um pouco mais retangulares, um pouco mais quadradas. Eu deixei esses dois exemplos aí que eu tô mostrando agora, exemplificam isso que eu acabei de falar. Seriam mais ou menos franjas daí que eu desenhei aqui embaixo, sabe? Então, por exemplo, tem essas pontas um pouquinho mais grossas aí, meio triangular, tem essa parte aqui que é um pouquinho mais retangular, meio quadradinha. Agora, olhando para esses personagens, para esses rostos que eu fiz em cima aí, né? Já com o rosto já delimitado também pra você enxergar melhor. Tem os fios, só que saindo um pouco, só fios mais fininhos, saindo um pouco mais fininho aí. Tem esse outro no canto que é meio com uma mistura, que é meio quadradinho, meio retangular, com também umas pontas um pouco mais finas, entendeu? Você pode fazer desse jeito as pontas do cabelo. E bom, dica número 6 aqui agora, faça ele em várias posições. Tipo assim, não fica só engessado em fazer ele de frente. Procura fazer ele de lado, de meio perfil, olhando pra cima, olhando pra baixo, assim por diante. Principalmente você que tá criando um personagem. Porque aí você consegue enxergar como seria mais ou menos a questão do cabelo ideal naquela posição que você tá com ele. Por exemplo, faz de conta que ele tá de frente. Você desenhou ele em outras posições, você foi vendo como o cabelo se comportava ali. Quando você for fazer ele de frente de novo, de repente aquela primeira ideia que você teve, você já dá uma mudadinha, consegue deixar de um jeito que fica um pouco melhor. Já que você teve a experiência de ver ele em outras situações, entendeu? Até também, em outras situações, também interessante, como por exemplo, quando ele tá sob efeito de vento ou de gravidade, entendeu? Tipo de cabeça para baixo e assim por diante. Aí aqui, o que você pode fazer? Vai lá no Google e procura lá. Não vou saber certinho agora de cabeça qual é a palavra, eu podia ter anotado aqui no roteiro. Mas tipo assim, referências de cabeça em vários ângulos. Aí você coloca o nome do personagem de um anime, tipo Goku, Naruto, você é certeza que provavelmente vai aparecer, sabe? Aí você vai conseguir ver eles, só a cabeça deles, em várias posições, né? Aí você vai conseguir, por ali, já ter algumas ideias de ângulos que você pode estar desenhando aí para conseguir praticar, além desses que eu citei aqui no começo. E outra, se o desenho do cabelo que você está querendo fazer já é parecido com algum personagem que você conhece, tenta procurar esse personagem assim. Aí você já consegue, por ele, não só ter os ângulos diferenciados para você treinar, como também ter um exemplo de como o cabelo que você está criando, que é parecido com esse personagem que já existe, se comporta naquela posição, entendeu? Você já vai ter uma base ali também, fechou? E bom, era isso que eu tinha pra falar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like para dar aquela força para mim, compartilha com seu amigo aí se você gostou, para ver se ajuda ele também. Também se inscreve no canal para dar aquela força pra mim, fechou? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui!